Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, você que está vendo esse primeiro podcast aqui do canal Multi Inclusão. É um prazer estar recebendo você, é um prazer que você esteja aqui. E, por favor, não se esqueça, tá? Curta, mande para os seus amigos. Se você se interessa do assunto, interaja conosco, porque o objetivo de multi-inclusão é justamente esse: é criar um canal de conversa entre as diversas pessoas interessadas no tema de elevar a humanidade, de elevar as necessidades, atender às necessidades, incluir pessoas de toda a natureza. Aqui na mesa, além de mim mesmo, Gleison Rocha, que sou um homem branco, usando óculos, pouquíssimo cabelo na cabeça, usando uma blusa cinza azulada, barba rala, bem curta, tá? Apresentando esse nosso podcast. À minha direita, a Tatiane César, tá? Mulher preta, com cabelos encaracolados, usando um brinco bem bacana e uma camisa, um vestido que é de motivo afro, é isso, né? Para você pega o microfone, faz favor. Exato. Tem algum sentido ritual que eu sei que. Não, é que eu saiba, não. É só uma temática mesmo africana. Sim, bonito. Ao seu lado, ao lado da Tatiane, o Vitor Vargas, que é um homem preto, de cabelo bem curto também, barba raspada, camisa azul. Tá? À minha direita, temos a Nathalie Aurélia Cidral, uma mulher branca de olhos azuis, cabelos loiros, longos, usando óculos, usando também um blazer, eu vou dizer aqui o nome certo, off-white, tá? E uma camisa, uma blusinha branca, tá? Ao lado dela, minha amiga Cristiane Ecker Fornazieri, mulher branca, usando óculos, cabelos escuros e curtos e lisos, e que está usando uma camisa com tema de caboclo, tá? É isso. Então vamos começar aqui nosso primeiro podcast. O tema de hoje é o seguinte: a Solaris, que é nossa parceira, acaba de encerrar um projeto muito exitoso, um projeto vitorioso, chamado Batuca na Cozinha, que foi realizado durante 8 meses ali na comunidade do Cerro Corá e Guararapes. Guararapes, no Cosme Velho. Foi uma experiência muito interessante em diversos sentidos, sentido de aprendizado, porque quem ensina sempre está a aprender. Acho que Cora Coralina disse isso, né? Exatamente. Então, estamos aqui, nós aqui, ó, você que está vendo a gente, nós estamos aprendendo com você também, mas para aprender com você, você tem que curtir, você tem que interagir conosco, mande sua mensagem, tá? Então, essa experiência fez com que a Solaris, que as pessoas ali envolvidas, e você fez parte dos gestores, você e Vitor. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos o Batuca na Cozinha, e depois eu vou apresentar e conectar o lado direito, que são pessoas que não participaram do Batuca na Cozinha, porque esse é o objetivo do Multi-Inclusão. Tá? Trazer opiniões e pareceres e conversas com pessoas que naturalmente não iriam interagir. Havia até uma ideia de que fizéssemos apenas sobre o Batuca na Cozinha, esse podcast. E aí decidimos, não, vamos trazer outras pessoas, outros atores, e vamos ver que todo mundo está realmente vibrando na mesma direção. Diga para mim, Tatiane, como foi essa experiência de 8 meses interagindo lá com 150 alunos, né, 150 pessoas? O que foi que vocês descobriram de coisas interessantes e novas sobre a questão cultural, tá? E sobre a questão do batuca, que é música, na cozinha, que é gastronomia, de matriz afrodescendente? Foi uma experiência enriquecedora e trazendo a diversidade como um todo, né? Principalmente em gastronomia, nós podemos observar que, de início, a proposta era só abraçar pessoas que moravam ali na comunidade do Cerro Corá e Guararapes, que são duas comunidades grudadinhas na Zona Sul, abaixo do Cristo Redentor. O primeiro ciclo de gastronomia, majoritariamente, eram essas pessoas que formavam as turmas. No segundo ciclo, a gente já começou a observar esse extrapolamento desses muros. Outras pessoas vindo do asfalto, da parte baixa da comunidade, estava já
descobrindo o que era o Batuca. Depois, nesse último ciclo, a gente já observa uma mudança total nesse perfil. Majoritariamente, pessoas de fora da comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro estão frequentando. Nós temos alunos que vêm de Realengo, que é Zona Oeste do Rio de Janeiro. É uma distância bem grande, é uma distância considerável, e isso nos fez abrir os olhos para a diversidade. Olha só, pessoas de comunidades diferentes, porque não basta ser um morador de uma comunidade que te coloca como igual. Se você parar para pensar, o Cerro Corá e o Guararapes têm as suas particularidades, que são totalmente diferentes do Santa Marta, que é uma outra comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro também. Que também é totalmente diferente da Rocinha, que também é totalmente diferente do Complexo do Alemão. São pessoas diversas, são pessoas múltiplas, cada um com o seu olhar, cada um com a sua percepção, com a sua forma de interagir. E todos com o mesmo propósito, descobrir o novo, interagir com o novo. O que era o novo para eles? O Batuca. Muitos achavam que iam sair dali chefe de cozinha. Aí a gente, não, é uma oficina, nós estamos preparando vocês e abrindo vocês para possibilidades do mercado de trabalho, sendo que com enfoque na culinária afro-brasileira. Cultura, totalmente focado na cultura. O bônus seria você ser encaminhado para o mercado de trabalho, mas não era para a gente fazer esse direcionamento, esse encaminhamento para o mercado de trabalho. Embora... O foco das oficinas era o foco cultural, até porque conectando gastronomia afro com música afro. Exatamente. O sentido da oficina era esse. Exatamente. Né? A motivação inicial, inclusive, foi financiado pela Secretaria Nacional de Cultura. Exato. Que está ligada, agora mudou, né? Estava ligada ao turismo, né? Então eram dois focos interessantes. Usar a cultura como atrativo turístico, como também forma de gerar renda, sim, mas o foco mesmo era o viés cultural. E no final das contas, o foco de renda, isso o Vitor estava falando aqui um pouquinho antes da gente começar, que o foco, o viés sobre criação de renda, que aliás foi uma coisa que aconteceu também num outro projeto anterior da Solaris. A Solaris tocou durante 4 anos uma oficina no Morro Santa Marta, né? Que era Oficina Cozinha e Companhia Ana Maria Braga, levava o nome da Ana Maria Braga, tá? E nessa oficina o viés era o aproveitamento integral dos alimentos inicial, ensinar as pessoas uma expertise para que elas pudessem ter uma alimentação melhor em casa com custo menor. Tá? E no final das contas também acabamos chegando na questão da empregabilidade. Tá? Você falou que pessoas de outros lugares do Rio de Janeiro vieram. No caso da oficina lá do Santa Marta, vieram pessoas do Tocantins, vieram pessoas de outros estados para participar da oficina. Então, e justamente buscando capacitação, qualificação para se apresentar melhor no mercado de trabalho. Ou seja, o povo hoje está precisando de trabalho, está precisando de renda, está precisando... E não dá para a gente, seja abordagem por viés cultural, seja abordagem pelo viés da qualidade da alimentação, a gente sempre acaba chegando na questão da empregabilidade. E fala aí, Vitor, como é que foi lidar com essas 150 vidas, buscando conhecer alguma coisa, melhorar as suas aptidões e também conquistar algum espaço no mercado de trabalho? Deixa eu me apresentar. O Vitor, a Tatiana era a coordenadora geral do projeto, então o viés dela era realmente fazer com que a oficina funcionasse, e eu estava como coordenador administrativo. E aí a gente já começa a pegar os dados, já começa a acompanhar os dados. E a gente começa a perceber dentro das oficinas, conforme ela falou na segunda, que eu comecei a ter todo sucesso veio aí para a Rosana, que era oficineira de gastronomia. A gente começa a perceber que os alunos vão mudar. Ela era culinarista, ela que isso, é a nossa ensinava a cozinha. E aí, desde o início, né, Tati, a gente já sabia que a gente poderia passar cultura dentro do prato e também dentro da música. E a gente começa a observar que o perfil dos alunos, eles mudam. Eles já vão começando a procurar já para o viés do mercado de trabalho. E como eu participava das formaturas, eu falava, e Rosana, como está?
a gente começa a perceber a sincronia. Aquilo que o mercado de trabalho, tem até alguns dados que eu trouxe aqui, que são interessantes. Quando chegou em novembro, foi publicado pela CNN, a Cindy Rio já esperava entrar em gastronomia alguns postos de trabalho. Se esperava mais ou menos um aumento de 45%. A gente começa a observar que dentro do Batuca, todos aqueles que se formavam, eles conseguiam pelo menos posição de auxiliar de cozinha. Eu falei, epa, a Tati já começou a ficar feliz, a gente também. Aí toda a equipe começou a ficar com uns olhos mais atentos a isso. E a gente começou a observar que alguns que deixaram o projeto até pelo viés de ser de matriz africana, porque houve isso, né? E a gente, depois eu vou voltar um pouquinho antes aí a palavra para a Tati. A Tati acompanhou muito mais com o olhar aí da assistência social. E eu ali com o olhar de gestão e de gestor de pessoas já estavam olhando um outro movimento. Poxa, a gente começou com o público-alvo e agora o nosso público-alvo ele já está usando a oficina para se empregabilizar. Percebo a Rosana preparar eles com um pouco mais de eficiência e eficácia dentro da culinária e eles começam a ir para entrevista e começam a dar retorno. Quando a gente vê esse movimento, a gente entende que a cultura afro-brasileira ela vem dos primórdios, né, da humanidade. Eu, inclusive, levava, geralmente na formatura, um texto que falava sobre Mãe África. Foi o que a gente batizou como Mãe África, porque ele vem falar justamente de cultura de povos originários que estão ligados em gestão. Eu acho que aqui todos já, né, passaram um pouquinho aí de povos originários, assim como no Egito, a África vem trazendo o quê? O trabalho em equipe. Então, gente, quem é gestor sabe disso. A maioria do trabalho em equipe, ele vem das funções operacionais. A gente precisa trabalhar em equipe. E aí a gente começa a perceber que quando a Rosana levou a cultura ali africana mesmo, de trabalhar em equipe, nossa, chegou um momento do ciclo da formatura que eles pediram para nos servir. Né? Não foi, Tati? Então eu vou voltar um pouquinho a palavra para a Tatiane, para vocês perceberem o quanto a gente trabalhou com duas questões. Uma foi uma inclusão, que na verdade alguns se negaram. Você tem esse foco, essa vocação de gestor, tá? Porque você é sesquiano, né? Certo? Você tem essa cultura sesquiana. Senaquiano, desculpa. Tá? Que você também, né, Nathalie, também é senaquiana. E a Nathalie, tá? a gente percebeu que é a cultura da gestão. Do aprender fazendo. E aí você sabe disso, você vai dar uma palavrinha sobre isso. Aprender fazendo. Existem os conhecimentos, os saberes e fazeres, tá? Que são cultivados através desse trabalho do Senac. Eu nunca vi muito isso no Senac e acredito que foi trabalhado muito isso no projeto também. Né? Não só o aprender a aprender, mas o aprender a fazer, a trazer isso para a prática. Né? Porque é muito comum termos projetos, milhares, na verdade, de projetos, eu andei também pesquisando alguma coisa, e é fácil trabalhar uma oficina só desenvolvendo conhecimento teórico. O difícil foi o que eles fizeram. Fazer na prática. Fazer na prática e ainda aliar a empregabilidade. Né? E essa é a vocação aqui das propostas do multi-inclusão. Praxis. É você pegar uma teoria, pegar uma ideia. Eu fiz um sinal negativo aqui, todo mundo viu, porque a equipe aqui de produção estava querendo trazer mais água no meio da conversa para o nosso amigo Vitor. Agora vocês podem trazer, que está todo mundo sabendo o que estava rolando. Né? Mas tá certo, ó, gente. Essa aqui é a nossa primeira experiência de podcast, tá? Fábio, para a Nathalie também. Isso aí, ó, todo mundo sendo servido. Tá. Então, continuando. Voltando. Nathalie. E é muito interessante essa conexão que eles conseguiram fazer, que não é fácil. Só que a partir do momento que você cria essa identidade, por isso que a gente se identifica senaquiano, porque faz parte da nossa identidade. Toda pessoa aí que passou pelo Senac como instrutor, professor, sabe do que a gente está falando. E eu acabei de trocar o nome do bicho, né? Não é Senac, é Sesc. Mas o Sesc também tem uma cultura. Ó, Sesc, legal, hein? Pode contratar a gente para fazer um podcast. Para a indústria ou para o comércio. Isso, exatamente. Então eu acredito que... E deixar bem claro, ó, o Sesc e o Senac não estão remunerando a gente, tá? Mas oi, né? Oi, estamos aqui. E aí o difícil eles fizeram mais difícil. E outra coisa difícil que eles fizeram,
que a maioria das empresas não faz, que daí eu vou trazer aqui o foco muito da empresa. Ele traz muito do colaborador para a empresa, e aqui eu vou trazer o foco da empresa. Eu sou terapeuta, mas também tenho mestre em administração, gosto muito da área comportamental dentro do ambiente de trabalho. Só que eu gosto muito de olhar para o viés das empresas, e elas não estão preparadas. O que eles fizeram? Eles também tiveram esse olhar de ver que cada ciclo teve uma resposta diferente. E que no terceiro ciclo, o foco foi muito, as pessoas já estavam procurando, porque estava ajudando a conseguir emprego, a me inserir, na verdade, no mercado de trabalho, que é o mais difícil, né? O ser reinserido ou inserido. E é interessante que a maioria das empresas não observam o movimento dos seus clientes ou dos seus usuários. Eles não observam. Paga-se fortunas para empresas de marketing para saber o que o cliente quer, o que não quer, mas no dia a dia ele não observa a mudança, as ondas de movimento. Então, isso que vocês fizeram também foi sensacional. Foram duas coisas assim, vocês estão de parabéns. E espero que tenha empresas aqui assistindo a gente também. Vocês também são bem-vindos como organização. E prestem atenção no que eles fizeram. Nossa, na verdade eu tinha muita vontade que o Batuca tivesse uma nova versão, porque a partir desse recorte a gente observa que ele tinha muito mais para dar. Vamos né? dar a César o que é de César e os louros a quem nos patrocinou, né? O Batuca aconteceu devido a uma emenda parlamentar da deputada Benedita da Silva, tá? Mulher, preta, que já ocupou diversos cargos, desde senadora da República, governadora de estado, e patrocinou isso. Bené, por favor, vamos fazer o Batuca 2. Aqui, todo mundo pedindo. Quero participar. E dentro desse sentido, olha, esse papá que vocês estão ouvindo aí é que uma das câmeras é um celular. E é o meu celular e eu deixei ele com a campainha funcionando, tá? Gente, podcast é assim mesmo, vocês sabem. Não, né? e esse é o primeiro, tá? Isso. Todas as questões da produção que precisam ser verificadas estão aqui acontecendo no momento. É isso, tá? Estamos ao vivo, mais ou menos. É ao vivo. Bem, vou agora passar para conversar um pouquinho com a Cristiane. Onde é que a Cristiane se conecta com isso tudo? Ontem nós tivemos 3 eventos da Solaris, tá? E da Publix, tá? Nesse local onde funcionou a oficina. Tá? A Cristiane participou desses 3 eventos e ela é uma mulher focadíssima na questão da acessibilidade de pessoas com deficiência. Tá? E uma das coisas que nós, com certeza, deixamos a desejar fazendo a oficina Batuca na Cozinha lá foi justamente a questão da acessibilidade. Tá? O espaço não é o espaço mais acessível. Tá? Além disso, Cristiane e Tatiane compartilham a mesma fé. Tá? As duas são de Umbanda. Então aqui somos multi-fé, multi-inclusivos. Tá? A proposta é justamente essa. Então eu queria passar para você a bola para a gente falar um pouquinho sobre esses 2 aspectos. O aspecto da necessidade de que o viés do gestor também seja o viés da acessibilidade, tá? E as questões que estão relacionadas aqui com a Tatiane durante as oficinas, onde muita comida de santo foi feita ali naquele lugar. Tá? E isso criou também algumas questões de rejeição da oficina. Tá? O preconceito acaba acontecendo ali também dentro da comunidade. Tá? Eu não vou participar de uma oficina que vai fazer comida de santo porque eu sou evangélico, etc. e tal. Nessa mesa, gente, tem 2 umbandistas, um kardecista, você, Nathalie, é cristã. Espiritual cristã. Espiritual Isso. cristã. Isso. E eu sou Bahá'í. Pronto. Estamos aqui com diversas fés, diversas manifestações de fé em Deus que estão presentes e todo mundo conversando de maneira civilizada. Não há por que a gente rejeitar um ao outro, muito pelo contrário, a gente tem que se abraçar. Né? Então vamos lá, Cris, fala um pouquinho sobre o que você observou ontem ali e o que a questão da cultura afro, uma mulher branca de cabelos curtos, usando óculos, sentada aqui da minha direita, está dentro da fé umbandista. Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a mesa, né? É um prazer sair de São Paulo, vir para o Rio e passar por tantas situações com tantas pessoas diferentes. Tem esse aspecto também. Você é de São Paulo, sim. A Nathalie é de Joinville, Santa Catarina. Blumenau.
Errei. A cidade eu vivo errando. Eu sou Parecido. pertinho. Primeiro, relacionado ao projeto, venho fazer uma provocação. Tinha alguém com deficiência no projeto? Sim, nós temos alunos dentro do transtorno do espectro autista, deficiência intelectual. Queríamos mais, né? Nós temos até que agradecer a todos os oficineiros que entenderam todas as limitações de todos os alunos. Cada um tinha sua limitação, independente de ter um diagnóstico, um laudo, que estava ali diagnosticando o que ele tinha de fato. Temos alunos que estão ainda em pesquisa de possíveis outros transtornos e todos foram incluídos, todos foram trabalhados de forma igual, todos foram abraçados. Nós temos um aluno maravilhoso que é o nosso artista, a gente chama ele de nosso popstar, que é o Iago. Música ou Ele é de música, gastronomia? ele é de música, ele é de percussão. Dentro das oficinas de música Qual que nós era- ofertamos, Qual era a deficiência dele? autismo. Ele é autista. Bom, autismo não é deficiência. É um transtorno, ele tem um transtorno. mas hoje em dia, até mesmo para benefícios sociais, está sendo enquadrado como uma deficiência para facilitar o acesso à inclusão dessas pessoas, né? Exatamente. Para todos os benefícios sociais, o transtorno do espectro autista está sendo incluído. Mas é uma síndrome, é um transtorno. Não é uma deficiência como as conhecidas, né? Vamos colocar de forma... Porque, por vezes, o transtorno do espectro do autista, o Asperger, por exemplo, ele não apresenta características de... Ele apresenta uma dificuldade de interação. Sim. Né? Mas, normalmente, ele, inclusive, tem nas suas características o benefício de ser acima da média. Ele desenvolve outras habilidades. Mas ele é capaz né? de fazer o que eu acabei de fazer. Pegar e dizer para ela que não é isso. Eu sou... Estou lá dentro do espectro, do transtorno do espectro Geralmente autista. eles têm um conceito Sim. chamado hiperfoco. A gente Não quer deixa saber para como lá. funciona. Sempre. Então, basicamente é isso. Mas então, tivemos diversos. Tivemos. Mas houve algum problema, isso voltando aqui para a Cris, sobre a questão da acessibilidade no local. Houve alguma inscrição. Eu sei que lá, estive ontem lá, tem alguns problemas de acessibilidade. Houve alguma inscrição de um cadeirante, de uma pessoa que tivesse alguma dificuldade, que não pôde participar da oficina devido à questão da acessibilidade? Ou não? Não tivemos essa procura. Não tivemos essa procura, mas a gente estava disposto a minimizar esse transtorno, que a gente percebeu que poderia sim ser era um fator limitante do espaço, né? E aí a gente tem que abrir o nosso olhar para incluir essas pessoas. Às vezes o que para pessoas regulares, o que absurdamente nos fala que são pessoas normais. Esse termo normal... O que são neurotípicos? Vamos lá. É uma coisa, eu acho horrível quando as pessoas falam assim, não, porque eu sou normal. Eu falo assim, normal aonde, cara pálida? Calma aí. Onde que você é normal, né? Que é normal agora a terapeuta. É Normal, né? Exatamente. Tinha até um programa na televisão que tinha um cara que tinha um bordão, né? Ele fala, eu sou normal! Né? Certo? Então não existe quem seja normal. Mas aí, Cris, você esteve lá, do ponto de vista da acessibilidade. Então, vou ainda falar da questão da... Provoca de novo, porque você vê que ela gosta de Vou provocação. provocar novamente. Quando a gente fala de projeto, né, que a gente tem aquele objetivo específico, que no sentido era orientar, né, estimular para que essas pessoas pudessem ter uma nova visão, uma nova aprendizagem sobre a questão de se fazer comida, né, de se aprender, né, as técnicas. A gente também fala dessa oportunidade, né, que foi dada, né, em primeiro momento, e eu vou mais além. Por falar em comida. Quando a gente fala desta pessoa com deficiência, mesmo que seja só o transtorno do espectro, a oportunidade que se abre, vocês falaram sobre o mercado de trabalho, que algumas pessoas já estavam sendo encaminhadas, e às vezes a pessoa com deficiência, ela tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Uhum. Então, muitas vezes, ela encontra uma dificuldade dentro de casa, porque a família depende daquele fator financeiro.
E ela não quer entrar dentro da cota de uma empresa porque ela vai ter que abrir mão daquilo e a família, ela instiga e fala assim, não, nós precisamos deste Sim. valor. E Então, faz uma continha de chegar inicial, falar, bom, você recebe tanto do BPC, você vai arrumar um emprego para ganhar tanto mais 10%, não vale a pena. Não vale Fica a em pena. casa. E aí a falta do estímulo já vem dentro de casa. Sim. Aí, então, a dificuldade da pessoa com deficiência, às vezes, em se integrar na questão da empregabilidade, é isso. E num projeto anterior que a Solaris realizou, que é o Emprega Acessibilidade, ocorreram muitas dificuldades das empresas responderem, né, à pesquisa, participarem, porque elas achavam que, né, não Lá era- vem um fiscal lá aqui, vem né? o fiscal, não é o momento. Então, quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência no mercado, a gente fala que não tem acessibilidade no transporte público, não tem acessibilidade no transporte, que seja particular ou não, um Uber, um táxi que possa levar. Nas vias não tem acessibilidade, né? A gente fala do problema de calçadas, que nós Uhum. também mencionamos ontem, a dificuldade da locomoção, né, da autonomia. Eu acho, sinceramente, eu falei isso ontem e vou repetir agora, que os gestores públicos responsáveis pela calceteria do Rio de Janeiro deveriam, uma vez por mês, andar um dia inteiro de cadeira de roda pelas Exato. ruas. Tá? Porque nós, ditos normais, né? Pessoas ambulantes que andam, eu uso uma bengala, tá? Mas é só porque eu tenho uma dor no pé. Mas as pessoas que andam, mesmo com bengala e tal, que são mais ou menos autônomas, não percebemos a quantidade de pedra portuguesa solta, a quantidade de acessos irresponsáveis, malucos, ou a falta do acesso, você não consegue passar. Teve uma reunião que eu não pude participar presencialmente, participei online da reunião, que eu acho sensacional, né? Empresas híbridas, porque eu virei o pé por conta de uma pedra solta na calçada. Então, nem é só a questão, né, do cadeirante, que também Sim. é a principal, mas é também a gente não consegue andar. Nathalie, vamos falar uma normalmente também. verdade aqui. A população está ganhando tempo de vida. Então, nós aqui vamos chegar nos 90 anos facilmente, Sim, tá? sim. Porque temos saúde, temos Qualidade qualidade de vida e tal. Eu vou chegar nos 90 anos, mas hoje eu já uso uma bengala por causa da dor no pé. Possivelmente, aos 90, eu usarei 2 bengalas, ou uma bengala mais necessária, tá? E vou precisar ter acesso. Então, senhores, pessoas que estão vendo a gente, vocês também, todo mundo vai precisar de acessibilidade, porque a acessibilidade não é só para o cadeirante. Exato. Não é só para... Mães com carrinhos de bebê. Isso Falamos mesmo. ontem no lançamento do outro projeto, tá? Que é onde Cristiane Ecker é a coordenadora, que é Turismo Acessível no estado do Rio de Janeiro, tá? Justamente sobre essa questão, justamente sobre o fato de que um quarto acessível de um hotel, um hall acessível no hotel, um elevador acessível no hotel, um banheiro com todas as questões de segurança obedecendo a NBR 9050 dentro do hotel, não é somente para o cadeirante. Não é somente, é para todo mundo, fica muito mais confortável para todo mundo. Para nós, Sim. que vamos chegar aos 90 anos, tá certo? Sim. Eu vou chegar aos 90. Bom, então voltando a esse olhar, né, da provocação, onde a gente fala que as empresas não querem contratar, então nós também encontramos a dificuldade da família em abrir mão daquele benefício, né? E aí aquele sonho daquela pessoa que quer se emancipar, que quer ser incluída, que quer ser vista, né? Porque a pessoa com deficiência ela é invisível, né? Muitos são invisíveis. Pensemos na comunidade lá do Cerro Corá. Quanta gente está lá no alto daquela comunidade que é invisível mesmo, não sai de Já casa. é Não dá invisibilizada pra pela sair. sua condição social. O fato de ser favelado, o fato de ser, em sua grande maioria, pessoas negras, já os invisibiliza por conta do sistema que nós vivemos, que é um sistema opressor, que é um sistema racista, que é um sistema que não quer que essas pessoas saiam do seu cantinho, do seu espaço, né? E aí, aliado a isso, nós temos ainda pessoas com alguma deficiência, com alguma limitação, além do já mencionado, nossa, é o pacote do que, você vai ficar ali no seu cantinho, não queremos que você
Saia desse quadrado que já foi colocado para você, né? É mais fácil de controlar, né? Exatamente, a sociedade de Mas controle. ó, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Tenho certeza que existem pessoas brancas, assim como a Nathalie, que estão lá no alto do morro do Com céu Corá. Não são certeza, somente com pretos. A questão é Sim, questão questão mais da maioria, social né? e econômica Sim. do que a questão da cor da pele. Até porque no Brasil, bom, eu tenho uma avó preta, como você, tá? Não sei, no caso da Eu Nathalie, tenho um avô talvez não. preto. Pronto, tá aqui. Tá? A África está. Como? Estava dizendo. Você que. A origem da Da humanidade. humanidade. Até É. que os cientistas descubram outra versão, É por aí que a gente vai. foi a África, né? Agora eu Então, posso dar uma palavrinha sobre esse recorte que você fez. E foi até bom porque isso me retomou. Eu acabei de conversar agora com um gestor de projetos, a PAI. É uma galera que geralmente eu convidei para participar. E ele está fazendo um projeto, Cris, justamente nesse sentido, que era empregabilidade. E eu, porque estava aqui no projeto, Vargas, você tem alguma coisa? E ele falou exatamente o que você falou. Quem trabalha com inclusão da deficiência, ele falou, Vargas, o problema aqui, por que a gente gostaria de chamar e saber? Porque a perda do benefício inviabiliza a própria família começa a segurar. Quando eu comparo isso, Cris, ao que aconteceu, sabe o que a gente percebe, gente? E colocando aqui, vamos falar assim, vamos multi-incluir as informações que chegam a esse raio-x. Isso começa pela família, isso começa pela cultura, né? Porque você começa a ter um traço dominante sobre as pessoas que os incapacita, que é castrador. Para você ter uma ideia, a gente estava de plantão, Tati, não sei se você lembra, nós tivemos a todo momento, Cris, com o intérprete de Libras, aguardando o submundo. Foi falado nas igrejas evangélicas. Não foi, Tati? A todo momento, Gleice. Foi deixada, era essa Foi. pergunta que, inclusive, eu ia fazer para a Cris também de outros eventos. Foi deixado claro que era acessível? Deixamos. Olha Inclusive, que o intérprete de Libras interessante. não trabalhou quase. Ele trabalhava mais nos eventos, porque as famílias, aí sim, Cris, tinham às vezes o surdo e mudo. o que já é um Entendeu? papel de E é um inclusão recorte que bem eu fiz legal. ali também. Tá? E, Cris, fez isso até. em outros eventos também é deixado claro, porque às vezes eu vejo a divulgação de oficinas, workshops, não sei se é porque eu não presto atenção nisso, talvez seja isso, mas de não ter assim um reforço de teremos Libras. Nossa, a Tatiane teve um olhar muito minucioso sobre isso. É acessível a todos. Você não precisa fazer divulgação que vai ser acessível. Não. Você tem Tem que ter obrigação. obrigação. Sim, tem que ser. Já tem tem que que nascer. nascer assim. Já Uma tem que pessoa nascer assim. surda, vou até corrigi-lo. Mas suporte. Surdo e mudo. Eu né? entendo, Cris. Principalmente surdo. Eu entendo, Cris, mas diante dessa realidade. É cultural, tá vendo? Da É cultural, Cris. da A gente ainda família tem que se reeducar. deixar a pessoa passar essa informação, por vezes passa a ser até o necessário, né? Olha, o curso ele é acessível, ele tem um intérprete de Libras, ele tem o que a nível de acessibilidade está disponível para que o próprio deficiente, a pessoa deficiente e a família entendam, falar, posso mandar, ele pode ser inscrito e tal, porque senão ele continua sendo invisível para si mesmo, nem ele sabe que pode. Posso estar falando por besteira, exemplo, tá? O Mas contexto Estado de São Paulo é uma obrigação. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência e quero ir fazer um curso, eu sei que eu vou chegar lá, né? Pode encontrar dificuldades, como vocês falaram. Vocês estavam prontos para qualquer situação. Mas já faz parte dentro do contexto da LBI. Mas eu veja tenho que só. propor, tem que facilitar. Eu entendi exatamente o que a Tatiane falou, que é uma questão de voluntarismo, de engajamento, de amor mesmo pelas pessoas, vamos abraçar e tal. Mas isso não é uma questão Não é feito. formal. Isso. É uma disposição, mas não... Isso. Por exemplo, o Bruno Dutra, que fez parte do nosso livro. Aliás, eu preciso dar visibilidade para o livro. Já vou levantar aqui e catar o livro ali. O Bruno Dutra foi um entrevistado, primeiro entrevistado do canal Multi-Inclusão. Tá? Ele é cadeirante, ficou na cadeira de roda desde os 18 anos. Conseguiu fazer um curso de tecnologia da informação, um curso superior. E relatou para a gente todas as dificuldades que ele teve para fazer esse curso. Tá?
Chegou na universidade, então o banheiro não era acessível. A aula era lá no não sei qual andar, que também não era. Teve que passar por aquela situação super vexatória, né? De outros alunos, colegas, ajudarem ele a subir uma escada e tal. Então, ou seja, às vezes você tem a obrigação, é óbvio que uma universidade tem a obrigação de oferecer espaços acessíveis, só que, de fato, é o famoso só que não, né? É obrigado, só que não. Que é a situação do espaço lá que nós fizemos a oficina. Tá? Vocês tinham essa disposição, disponibilidade, vamos até carregar se necessário, mas isso não é o que... Não é o ideal. Não é ideal. Né? E às vezes não é nem digno para sim. o deficiente. A gente tem que ter A pessoa não quer ser carregada. Eu vou levantar para pegar o livro. Quer chegar sozinha. Não, né? O correto, né, o ideal é que isso esteja naturalizado e não precise se tornar algo voluntarioso, né? Você entender que não é um favor você ofertar acessibilidade, mas sim uma obrigação, um dever. Ter esse entendimento é que faz, de fato, a inclusão acontecer. Quando eu coloco que a gente estava com essa disponibilidade, era mesmo de tentar, a gente já estava em conversa com o administrador do espaço, com a possibilidade de alternativas para melhoria daquele espaço ali. A gente já sinalizou, olha, aqui não está tão legal, temos degraus para acessar determinados locais, onde tem uma coisa simples, uma barra no banheiro. Isso não é um custo absurdo você instalar uma barra, você construir uma rampa móvel para um cadeirante. São custos baixos e que garantem a dignidade dessas pessoas, né? Ter um olhar respeitoso para a pessoa com deficiência é, de fato, incluir. Porque é muito bonito a gente trazer o discurso da inclusão se a gente não olha para a pessoa. A gente vê através, a gente não olha. A gente não sabe... olha, mas não enxerga. Exatamente. A gente não sabe... a pessoa é cega. Ela é cega ou ela só tem baixa visão? Gente, e essa questão do olha, mas não enxerga, perpassa por todos nós. Tá? Sim. Todos nós. Né? Já, por vezes, nesse nosso mundo que estamos assim tão acelerados, né? A gente acaba não enxergando quem está do lado. Né? E mais, o que existem são normas, tá? E essas normas têm que passar pela questão do compliance, precisa obedecer às normas. Normas foram criadas para serem obedecidas. Mas nós estamos no Brasil, que às vezes se dá-se um jeitinho, tá? De faz de conta tal. E, sinceramente, isso é muito... acontece muito hoje, não somente na questão da acessibilidade, e não estamos criticando aqui o espaço lá do Estúdio Floresta. Não, tá? longe disso. Maravilhoso, gente, bacana, vamos fazer outras atividades longe disso. Eles foram super acolhedores, Sim. Estão sempre abertos para as propostas que nós trouxemos. E foi uma questão de alerta. Mas o fato mesmo, o fato é que o mundo e as empresas enxergam essas questões todas como custos. Tá? Então eu vou contratar um cadeirante. Tá? Então eu vou ter que colocar o cadeirante para trabalhar numa mesa específica, tem que ter um banheiro específico e tal. Como a empresa historicamente não esteve preparada para isso, a hora que cai na mão do gestor, ele olha para ele e fala, meu Deus do céu, para contratar o cara que vai me custar um salário mínimo, vamos falar de um cadeirante no salário mínimo, R$1.400 por mês, eu vou ter que gastar de cara R$25 mil para fazer as adaptações aqui no prédio. Tá? Se enxergar dessa maneira, você não contrata o cadeirante. Aí você cai naquela situação que nós detectamos no trabalho que nós fizemos de fazer a contratação fake. Né? Contrata, põe lá na equipe, manda o salário, paga a pessoa, fica em casa, por favor. Vamos trabalhar em home office e tal, ou nem vamos trabalhar em home office. Tá? Fala, mas tem a questão também, a empresa que não atende a cota, 32 anos de lei de cotas, ela é multada no sentido de um termo de ajustamento de conduta, ela tem que se enquadrar naquele preenchimento de cotas, e eu acho que ela gasta mais do que se ela investisse numa sensibilização, cartilhas, sensibilização do gestor e dos seus parceiros que vão atuar junto,
a gente joga isso também para o poder público. Se a gente falar que as prefeituras elas não têm que atender a cota, mas elas têm que pensar de uma maneira inclusiva, então quando elas promovem os seus concursos públicos, elas têm que preparar a estrutura para que uma parcela daquele concurso seja preenchido por pessoas com deficiência. Ela tem que preparar. Aí nós falamos de uma questão importante que é, eu vou fazer um concurso público, no edital eu estou falando que vai ter vagas para pessoas com deficiência, eu vou ter uma estrutura, se eu sou cego total, eu tenho um ledor de prova do concurso, que tem que ficar lá do início até o fim, passando as informações. Aquela pessoa cega total, ela pode até ir com a máquina Braille e ela vai respondendo as perguntas, a pessoa vai lendo e ela vai respondendo tópico por tópico. Eu falo de um intérprete de Libras preparado para que ele explique, né? Ele também é um ledor, ele traz a informação para o surdo. Então, assim, eu preciso também falar de estruturas básicas do preparo do atendimento para que aquela pessoa faça o concurso público, né? E ela passe. E aí eu penso que depois que ela passou, ela é recebida pela questão pública e ela é direcionada. Então, assim, o arranjo que o Gleison falou da preocupação do gestor de preparar o ambiente, tanto para a empresa privada como pública, é o mesmo, né? E, de certa maneira, a sensibilização, ela é a chave. Porque, às vezes, eu posso ter um cego, ele vai estar dentro daquele ambiente, olha, ele vai ficar quietinho no canto. Não, ele vai ter que ser incluso naquele ambiente, daquele trabalho. Ele não pode ser visto como um ET. Puta vida, chegou a pessoa com deficiência agora, o que eu vou fazer? Onde que eu vou enfiá-la? Não, existem preparos para isso. Ah, eu adorei essa fala. Quero passar para você a bola. Vou te... Assim, na verdade, eu amei o convite do projeto. Tá? O multi-inclusão, eu acho que eu vou definir com 2 palavras o que a sociedade está... Todos nós estamos muito precisados. Eu acredito que no ramo empresarial, responsabilidade social e no ramo civil, empatia. E vou passar para você a bola, porque eu adorei o que você falou, como está esse seu olhar sobre responsabilidade social nas empresas. Eu tenho algumas fontes, mas adorei a sua fala, queria que você trouxesse para a gente, você está atuando aí. É muito interessante até a Cris trazer isso também, da questão de que, ok, existe lei, que nem às vezes é ainda seguida, é visto como um custo, toda essa adaptação, mas existe também o social da questão de, ok, eu tenho um empregado, um colaborador que é assim, mas deixa ele lá no canto dele. Depois a gente passa para ele as informações. Né? Ele não é visto nem como alguém a Ele não é membro da equipe, ele é como ela disse, um alienígena. Uma figura decorativa, isso, né? Um vaso, uma planta, como dizem agora com esse programa aí, né, que tá passando na TV. O reality, que quem não participa é planta, né? E é engraçado porque tem um doutor, um PhD, eu até tô aqui com o celular para lembrar do nome dele certinho, ele está sendo assim revolucionário nos Estados Unidos, que é o Dr. Jordan B. Peterson. Ele é um autor best-seller, ele é um psicólogo clínico e ele tem o podcast sobre educação mais assistido nos Estados Unidos. Mas ele fala algo muito interessante, porque é educação, mas é dentro das empresas, é no dia a dia e tal. E ele diz uma coisa muito interessante, que pesquisas têm apontado cada vez mais que a gente tem mais acesso à informação, mais acesso a conhecimento teórico, mas estamos emburrando, vamos usar assim, né? E o que é o emburrar? Não aceitar o diferente, efetivamente. E é comprovado que equipes multidisciplinares, equipes multidiversas, elas produzem muito mais. Muito mais. Só que beleza, eu como empresa vou lá, me encaixo na lei, mas eu não uso aquela pessoa para agregar conteúdo, agregar ideias, trazer soluções. Eu trato meio de forma até condescendente, né? Assim, condescendente, uma forma burocrática. Isso. Cumprir a lei, tá bom? Exatamente. E é justamente aí que é o olhar e enxergar. Não só. Então, empresas, né? Venham conversar com a gente também. Não tem problema nenhum dizer, até incluímos perante a lei, mas não sabemos incluir socialmente, com responsabilidade social, cumprindo com o ESG, né? Que está tanto sendo falado isso e que a gente vai falar sempre muito. Venham conversar com a gente. Não tem problema nenhum assumir que, não sabemos. O problema é permanecer no erro.
né? E a gente promete guardar segredo que vocês vieram procurar a gente. Com Isso. certeza. Então, temos projetos aí bem bacanas para ajudar você, né, a identificarmos o quanto você precisa se adaptar e, né, fazer treinamentos dentro das Porque essa é empresas uma justamente para essa questão conscientização importante. social mesmo. Por vezes, dentro da estrutura da empresa, a empresa precisa de um ombudsman. Ela precisa de alguém que olhe de fora, De fora. tá? E que diga do de fora o que ela está fazendo de certo ou errado, ou que está mais de acordo com o Environmental Social Governance, que está mais de acordo com as leis de acolhimento da pessoa com deficiência e tal, para poder, inclusive, apontar soluções. Por vezes, gente, a solução é um ovinho de Colombo. Tá? A empresa está lá quebrando cabeça porque não consegue resolver aquelas questões, e aí chega alguém de fora e, pumba, põe o ovo de pé. Isso, e muita coisa não tem nem custo. Quando a gente Não tem- fala em sem custo, responsabilidade social, o que acontece? As empresas, eu tenho observado que elas não conseguiram entender que a responsabilidade social, ela pode ser, a sua visão, gente, empresário, ela melhora muito. E isso, a gente já começa a pegar o marketing. Se você é uma empresa que tem uma responsabilidade social não maquiada, que tem sua visão, missão e valores voltadas e antenada à chamada da sociedade, gente, você está incluso quanto empresário. Sim. A gente viu a Natura passar Você aqui, disse ó. uma coisa A gente viu importante, né? a Natura passar por Se não isso. for maquiado, né? Se não for Porque existem maquiado. muitas Porque empresas que isso. usam a Que é o maquiagem. marketing Por isso que verde eles chamam hoje, é isso aí, né? por isso que eu, Marketing verde. olha só, por isso que eu dei um exemplo real. Não sei nem se, mas assim, eu dei um exemplo da Natura. Ó, Natura, a gente também não tem A o gente apoio se de admira. vocês, tá? Mas Isso não será é bem bom, legal. Não é, gente. mas a gente admira, porque aprendeu, fez bem feito, apoia realmente a comunidade ao entorno, inclui, e eu fui ganha saber muito mais com isso. muito. Que é Sim. rentável. É rentável. Sim. E ainda, inclusive, apoia microempreendedores. Olha o olhar múltiplo de responsabilidade social cumprido aí. Sim. Então é isso. É o que você falou, é muito interessante. Eu acredito que quando a gente realmente viver responsabilidade social, cada um dentro dos seus lares, dentro das suas empresas, Porque dentro das começa suas na família religiões, também, né? Começa que na foi a proposta que você família. fez, né, Igreja? Sim. Ele sempre tem um olhar muito assim, desafiador quanto à sociedade, sempre esse questionamento. E isso traz a gente aqui. Vou fazer o meu merchandising mais um, tá? Ótimo. Tá aqui o nosso livro, tá? Acessibilidade e empregabilidade para a inclusão de pessoas com deficiência. A pauta hoje não era exatamente essa, mas está aqui o livro. Tá? Eu e Cristiane você Ecker achou somos... também, né? Sempre Sim, acaba, sempre nós somos acaba. coautores do livro. Tá? É um livro elaborado com... Modestamente, eu sou a pessoa menos técnica que escreveu aqui. Eu fiz uma entrevista com o Bruno Dutra, escrevi a introdução do livro, porque a iniciativa Multi-Inclusão começou com uma conversa minha e da Cristiane, quando ela falava precisamos ter um trabalho a nível nacional, a nível mundial, para incluir pessoas com deficiência. E aí eu incluí na nossa conversa que não somente as pessoas com deficiência que precisam ser abrigadas, amadas e acolhidas e incluídas. Tá? Mulheres que sofrem agressão, não vou falar agressão, você me corrigiu ontem. Mulheres que passam por relações abusivas, tá? Homens que passam por relações abusivas. Pensa que é só mulher que é abusada no relacionamento? Não, homens também. Tá? Aliás, hoje em dia tem muito homem, principalmente os mais jovens, né? As meninas estão escolhendo os homens banana para casar. E aí depois acabam abusando dos banana. Tá? Essa é uma verdade. Tá? Então casa com banana e depois fica chamando o banana de banana. Isso é uma agressão, gente. Peraí. Tá? Coitado do banana. Não somente isso, mas como eu estava mencionando, as crianças com altas habilidades, a gente tinha acabado de sair de um projeto feito pela Solaris, em parceria com a Unirio, criamos um trabalho, escrevemos um livro sobre altas habilidades. Crianças com altas habilidades, a princípio, aparentemente tem vantagem, né? Super inteligente, sabe jogar bola bem para chuchu, sei lá o que sabe. No sistema de ensino, pelo menos aqui, que é o que eu tenho experiência, não. Não, ele vai ser um patinho esquisito, entendeu?
Às vezes, ele, além de ser uma criança com alta habilidade, ele está dentro do espectro do Eu transtorno conheço do um autismo. menino que finge que gosta de futebol e diz só que pra não se é bom em encaixar. matemática para ser Só para se um encaixar. Aí tem um menino que finge que gosta de menina, mas na verdade é outra história. Ou seja, vem as a patologias. pressão, que vem, né, a pressão. de sempre ter Ser que igual. se encaixar dentro daquele padrão. Tati, sabe o que eu costumo dizer, como terapeuta? Que todos somos eternos adolescentes mimados e não adultecemos de verdade, não amadurecemos. Ou só adultecemos e não amadurecemos. Todos ainda estamos tentando ser parte de um grupinho específico. E não Exato. valorizamos exatamente que cada um é único. Exatamente. Eu sou diferente. E eu essa gosto é disso. a maravilha. Não é um problema, Se nós né? pensarmos na humanidade e olhar esta mesa aqui e ainda agregar, além desta mesa, as pessoas que estão ali atrás das câmeras, nós somos um jardim cheio de flores diferentes. Tem a beleza da afrodescendente, a beleza da sulista, a beleza da moça aqui do lado, a beleza do rapaz, a minha beleza, eu arrisco dizer que eu tenho uma beleza. A beleza dos que estão atrás das câmeras, ou seja... Belo não se questiona, né? Certo? Mas também Deus não nos podemos criou ter dessa narciso, maneira. né? Essa é a nossa verdade. Tá? E na hora que a gente descobrir que somos muito mais parecidos, que existem muito mais parecidências e unidade, e começarmos a incluir e amar os nossos semelhantes, né? O mundo vai ser bem melhor, porque não vai precisar ter... Eu sou de um planeta, eu acho que não precisava nem ter lei, né? Porque não precisa ter, eu sei que eu preciso incluir. Eu tenho que botar uma rampa. Eu tenho além, né? Não olhar o vessel, que é o vaso, né? Sim. Mas olhar sim. o ser humano em si, gente. Então, Entender as multiplicidades que cada um de nós trazemos, cada um de Sim. nós carrega. O fato de ser uma mulher negra não me faz nem melhor nem pior do que uma mulher branca. Sim. Somos múltiplas e dentro dessa multiplicidade a gente se conecta. E tendo também as discordâncias, que é saudável. Sim. Imagina uma sociedade todo mundo igualzinho, gente. Que coisa chata. não iria Ai, muito pra gente, imagina um monte de não Tatiana. ter inovação. Já não pensou? Um monte de Tatiane. Todo mundo ali, virginiano metódico. A criatividade Daria é certo. múltipla, tá? Pensar fora da caixa é múltiplo. Não? Quando a gente... Isso. Eu Isso queria que você requer um falasse esforço, né? sobre a sua proposta de estar aí disponível uma vez por Isso. semana Na para... verdade, duas vezes vezes por semana. Fiquem ligados na plataforma Twitch. Quem ainda não sabe o que é, olha na legenda aqui, provavelmente vai estar o link de todas as Vai redes estar o link sociais das em que redes, estamos já inclusos. E me disponho, na verdade, estaremos 2 vezes na semana. O horário ainda está sendo definido, mas por 1 hora estarei fazendo um atendimento terapêutico para você ser ouvido, você como ser humano, como colaborador, você como empresa, em que momento que você não se sentiu incluído, principalmente na questão de mercado de trabalho. Quando que você vem chorar comigo, vem rir comigo, vem desabafar comigo, para a gente entender, inclusive, um pouco mais o que é a inclusão e o que não é a inclusão. Estou sendo realmente incluído ou não estou? Estou sendo aceito de verdade ou estou sendo só uma planta, né? Um vaso ali bonitinho, só para dizer, ó, a gente tem. Então vem, e não interessa quem você seja, né? O que você siga, não é isso que a gente vai estar falando. A gente vai estar sendo um ouvido e suporte para você que se sentiu em algum momento no mercado de trabalho, em entrevista, em cursos, oficinas, né? Aproveitando aqui, tudo dentro de empresas, organizações, como autônomo também, em que momento que você não se sentiu incluso? Eu vou estar lá escutando vocês, né? Vamos lá, lendo vocês, né? Então, para quem não conhece ainda a plataforma Twitch, é de streaming de lives e você pode, em qualquer lugar aí da descrição, começar a seguir a gente em tudo. Ótimo. E por falar nisso, além do Twitch, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos em todas as mídias sociais. Que, aliás, essa é uma das missões do Multi-Inclusão, tá? Que é transformar a ferramenta mídia social
Vamos falar o nome certo, isso é uma ferramenta, tá? Numa ferramenta para o bem, para incluir pessoas, para ter uma conversa, ter outras conversas como essa, conversas inclusivas, conversas criativas, conversas que chamem as pessoas. Vou voltar, antes de te passar, Cri, falar sobre o livro. O livro está à disposição, e de duas formas, também está aí na descrição desse nosso podcast, tá? Uma maneira de você entrar em contato conosco. A gente pode mandar o livro para você em formato PDF, um e-book, tá? Ou para quem gosta, como eu, de ter o papel na mão, tá? Eventualmente a gente arruma uma forma de mandar para você o livro físico, tá bom? Pode falar, Eu li, ele tinha práticas lá, tá? Ele tinha exemplos práticos, adorei. Fala um pouquinho sobre os autores. Você tem que estar com todo mundo na cabeça, quer dizer, além de nós dois mesmo, quantas são as outras pessoas? E o prefácio da nossa querida Roberta Acras, tá? Que o prefácio é da doutora Roberta, é uma amiga nossa em comum, que também faz parte desse pensamento do multi-inclusão. O que ela trouxe para nós, né, e para o livro, foi um pouco da visão dos S's, né? E a acessibilidade, ela está no S, né? Então, as empresas também vão ter que entrar dentro do S para ver o social do ESG, para começar a ter uma visão do propor acessibilidade, do propor inclusão, né? O livro, ele traz alguns autores relevantes que eles mostram um pouco da trilha, né, do contexto da pessoa com deficiência até ela chegar no emprego e até ela ser uma consumidora e poder viajar para Paris, né? Por que não? Sim. Ela não pode viajar, né? Então, a ideia é, através da professora Maria Cecília... Fazer trilhas, né? Fazer... Ir à praia, sim. Ir à praia. Ir ao consumidor. A tirolesa que sai de São Paulo e chega em Minas Gerais, que é completamente acessível lá dentro do Campo dos Sonhos. É do Campo dos Sonhos, né? Então, a ideia de que o deficiente é um caso à parte, que tal, é super, super, super ultrapassada. E achar que somente jovens vão fazer turismo de aventura é uma coisa realmente que é do século passado. Não, do século retrasado. Dói. Então, o livro, ele traz esse prefácio que inclui a questão do social. Ele traz a visão da professora Cecília, que ela é de São Paulo, que ela fala da autonomia, do preparo. Como que eu vou conduzir, como que eu vou preparar uma pessoa que acabou de ficar com uma deficiência visual e ela tem que estar inserida novamente no contexto da mobilidade, da autonomia. Então, o termo que a professora Cecília traz é isso, é o indivíduo que vai se preparar para o mundo. E a orientação em mobilidade, que é a especialidade dela, faz com que a pessoa fique apta, né, dentro daquele trauma, né, daquela situação da perda da visão. Então, ela traz esse cenário do preparo. Aí você tem mais dois autores, o Leonardo Cálipo e o Tom Cordeiro, que eles falam do preparo da seleção, né, do recrutamento, do RH. E agora eu contratei, como que eu vou sensibilizar os meus gestores, né, para essa inclusão dentro da empresa? Qual é o fortalecimento da diversidade, né? Eu falo de diversidade, eu falo de inclusão, mas o que a empresa ganha quando ela fala da responsabilidade social, que ela está preparada para isso, né? Você tem um olhar também do Ednilson Sacramento, onde ele fala do capacitismo. Sou deficiente, e aí? Eu vou ser chamado de ceguinho? Eu vou ser chamado do aleijado? Eu vou ser chamado sem perna, o saci? Né? São os mitos. Sempre tem esses termos pejorativos que estigmatiza, estereotipa essas pessoas como sendo somente o cego, o cadeirante, o muletante. Como se isso definisse. Como se fosse uma definição. Ele não pode ser além, né? É muito ruim a gente ainda hoje, em 2023, século XXI, a gente ter que lutar para falar, olha, essa pessoa não é só... Ponto de referência. Ai, vem ali o ceguinho. Não, gente. Vem ali uma pessoa. Com todas as dificuldades que qualquer outra pessoa tem. Ter ponto de referência não é legal. O careca ali, sou eu. Então, esse olhar do Ednilson Sacramento, que é um homem preto, cego, atuante, jornalista, é professor em Salvador.
ele traz isso, o sentir na pele e a necessidade de, né, estipar o capacitismo. Nós temos Roseli Berracher, que é uma cega atuante em São Paulo, que é atriz, que faz atividade de aventura, que viaja, que tem uma vida com autonomia total, trabalha no Mackenzie, no RH, e ela tem mestrado sobre adequação em museus. Como preparar o museu, as tecnologias assistivas, como olhar a Mona Lisa lá na tela e ter uma referência através de Como uma olhar maquete. sem ver. Sim, uma maquete tátil, uma textura tátil, onde ela vai saber que o cabelo da Mona Lisa é comprido, o sorriso é enigmático, mas por que pensar que um quadro tem uma mulher assim com um sorriso enigmático? Então, trazer isso à tona para que a pessoa com deficiência, através da audiodescrição do texto, com letras ampliadas e braille, as maquetes táteis com orientações sobre tipos de texturas, onde o cabelo tem uma textura, o rosto tem outra. Então, ela traz essa necessidade da adequação para o atendimento. Nós temos também Gleison, que traz uma reportagem muito importante sobre a vida de uma pessoa que tinha a sua vida e após um acidente, como ela começa a encarar, quais são as dificuldades, como ele relatou. Então, é Bruno Dutra, né? Ele traz a realidade desta pessoa. Nós temos também Ronaldo Selle, que faz um levantamento sobre uma situação atual de prefeituras e câmaras sobre acessibilidade no olhar, transcendendo, trazendo dados qualitativos e quantitativos sobre a necessidade de adaptações. Temos também Ricardo Barramonte, que é de Madrid, que traz a importância das redes sociais quanto à questão da empregabilidade, como preparar, porque na Europa você tem um processo todo seletivo via internet. Então, assim, ele traz essa realidade que está chegando aos poucos aqui nesse sentido. Eu trago um olhar sobre a adequação, o preparo, como o Gleison falou, das atividades de aventura, dos hotéis, dos equipamentos turísticos, do destino turístico, como ele tem que se preparar, né, para o atendimento, porque é um mercado, é um consumidor. Então, nós trazemos, assim, em muitas junções de várias pessoas, esse é o nosso livro. É um primeiro passo para uma série de muitos temas. Exato. Multitemas, de multi-inclusão, de diversas questões. Estamos aqui, inclusive para você que está atrás da câmera, né? Para você que está vendo a gente, tá? Para sugerir temas que a gente possa abordar. Tá? Bom, nosso primeiro podcast está chegando ao fim. Primeiro quero agradecer a todos os presentes, tá? Tatiane, Vitor, tá? Nathalie, Cristiane. Agradecer, hoje é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, feriado na cidade do Rio de Janeiro, e todo mundo aqui trabalhando para o bem da humanidade, trabalhando para que a gente leve essa conversa adiante. Não esqueça, você que está aí do outro lado, ó, o livro está aqui na mão, tá? Ele pode chegar a você em PDF ou fisicamente. Não esqueça de curtir o nosso canal, inscreva-se no canal, tá? Por enquanto ainda não temos nenhuma forma de você virar apoiador, mas daqui a pouco a gente vai inventar, tá? Porque dinheiro é bom pra gente fazer as coisas, né? Porque isso tudo aqui está sendo pro bono, tá? Ninguém está aqui ganhando nada, as pessoas estão aqui oferecendo o seu serviço, o seu trabalho para o bem da humanidade. Muito obrigado, especialmente a você, Cris, que veio de São Paulo, tá? Especialmente para isso. Eu sei que você está com um problema no olho e isso realmente me preocupou bastante. Muito obrigado por ter insistido e ter vindo, tá? Senhores, então, vamos encerrar nosso podcast. Estou vendo que você está querendo falar alguma coisa, Tati, porque você é faladeira igual a mim. Então, é rápido. Agradecer ao Gleison, a equipe toda pelo convite e agradecer a toda a equipe do Batuca na Cozinha, que esteve entregue, disponível, disposta para fazer esse evento, esse projeto ser tão exitoso. Eu, na figura do professor Xandorra, eu agradeço a todos os oficineiros de música que a gente ofertou canto coral, percussão e violão. Agradeço muito a Rosana, que foi a nossa chefe de cozinha, que com a sua expertise, com seu olhar acolhedor, deu nome e sobrenome para o Batuca. Obrigada. Muito obrigado a vocês todos, obrigado a quem está nos vendo. Não esqueça, curta, não esqueça, inscreva-se no canal, não esqueça,
vai procurar a gente nas outras mídias que estão todas Compartilha. aí embaixo. Compartilhe. Muito obrigado.